Oi, gente, boa tarde. Eu falei pra vocês nos vídeos anteriores que eu ia falar sobre os próximos assuntos seriam como as esposas de, como os maridos, ou melhor, os próximos vídeos serão como os maridos devem tratar suas esposas, porque tá lá na Bíblia. E é um versículo que, apesar de ter vários versículos, mas são inúmeros versículos, versículos vastos, é um assunto que não é muito falado na igreja. A igreja hoje, algumas igrejas, não todas, mas algumas igrejas só falam em parte, daquela parte da submissão da mulher. E foi essa parte que é esta parte que causa polêmica, é essa parte que causa divisão, né, entre mulheres e esposas. Por isso é importante a gente entender o contexto bíblico e o que realmente a Bíblia, qual é realmente a real mensagem que a Bíblia quer passar, quer traduzir. Porque tudo, gente, tudo que está na Bíblia, ela tem um contexto espiritual, tem um contexto cultural, mas também um contexto espiritual. Tudo que está ali, os mandamentos, os princípios, é tudo para nos proteger de nós mesmos. Porque o ser humano, infelizmente, depois que Adão e Eva foi expulso do paraíso, após isso, o ser humano ele tem a tendência natural de se autodestruir. Por isso que é importante a gente se manter conectado com Deus. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia, ouvirmos, né, pregação no YouTube, na igreja também, ouvir louvor. Então, com base nisso, eu vou falar para vocês. Os próximos vídeos vão ser sempre sobre a forma que os homens, os maridos, devem tratar suas esposas. Isso vale para as mulheres que já são casadas, que estão noivas, e vale inclusive para as mulheres que estão solteiras, como eu, que eu tô solteira, já perdi as contas, mas que quer acertar na escolha do marido. Vamos lá? A base bíblica hoje está lá em. Vamos lá, eu vou dividir esse vídeo hoje em duas palavras-chave. Na verdade, são três. Uma só carne, que significa união, fidelidade e amor e proteção. Vamos lá? Os versículos que falam sobre uma união, e aqui a gente entende como uma só carne. Lá em Gênesis, lá no início da humanidade, capítulo 2, versículo 24, tá assim: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Eles se tornarão uma só carne. Também lá no Novo Testamento está escrito assim, Marcos, capítulo 19, versículo 6. Assim, eles, ou seja, homem e mulher, já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então, aqui vocês observam que existe aqui, nesse versículo específico, Jesus, ele confirma, ele reitera o princípio da união, da permanência, descrito lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que eu acabei de ler para vocês. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 8, diz assim, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Claro, está repetindo o que está lá em Mateus 19, só para vocês entenderem a importância do princípio da união. Efésios, já no Novo Testamento, Efésios capítulo 5, versículo 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E aí, aqui em específico, Paulo ele vai estar falando sobre a união, né? A conjunção carnal que existe mesmo no casamento entre homem e mulher, com a condição de terem filhos, né? De procriarem. Se vocês observarem, o texto ele está repleto de princípios sobre a importância da fidelidade, sobre a importância do casal se manter unido. Agora vamos lá para o segundo princípio que eu falei para vocês, que é o princípio da fidelidade. Os três primeiros princípios que eu falei aqui para vocês, estava falando muito específico sobre união,
né, sobre se unirem, se manterem conectados, se manterem unidos, se manterem. E união aqui, gente, não é só união de estarem juntos, mas é união de decisões também. O casal estarem olhando para o mesmo objetivo, para o mesmo futuro, para o mesmo propósito de vida. Porque se o casal ele tiver pensamentos diferentes, não tem como eles construírem algo em comum. Uma família para dar certo, ela, não só a família, né? Mas eu falo no contexto de família aqui. É, precisam, tanto o homem quanto a mulher, tem que ter um objetivo em comum, tem que ter um propósito em comum. Por isso a importância da união, de andarem juntos, de mão dadas, de apoiarem um ao outro. E às vezes, é claro que não vai ter como, né? Porque são pessoas diferentes. Mas quando isso acontecer, quando não conseguirem apoiar totalmente um ao outro, conversem e tentem chegar no meio termo. No meio do caminho, que seja bom tanto para o esposo quanto para a esposa. Mas o importante é que vocês consigam se entender e que vocês consigam manter a união entre vocês. E agora nós vamos para a segunda parte do versículo, que nós vamos falar sobre fidelidade. E fidelidade, gente, tá lá nos capítulos de Hebreus, versículo 13, capítulo 13, versículo 4, que diz assim: o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal deve manter-se puro, pois Deus julgará os adúlteros e todos que cometerem imoralidades sexuais. Um chamado claro à santidade e fidelidade dentro do matrimônio. Então, assim, aqui nós estamos falando que o casamento ele é algo tão sagrado para Deus, mas tão sagrado que ele deve se manter puro, casto. Ou seja, o matrimônio ele deve ficar só entre homem e mulher, nada de um terceiro na relação. E aqui eu estou falando especificamente para quem realmente lê a Bíblia e faz desse livro o seu manual de vida. Quem não acredita na Bíblia, gente, vocês não precisam acreditar no que eu estou falando aqui não, tá? Que é só para quem realmente acredita na espiritualidade, acredita em Deus nos versículos, né, nos princípios que estão descritos nesse livro tão maravilhoso. Vamos ao outro versículo. Provérbios, capítulo 5. Ai, tô cansando hoje, gente. Isso foi porque eu fiquei uma semana sem ir pra academia, deu nisso. Mas voltamos ao assunto, vamos lá. Provérbios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Eu amo esse Provérbios. Esse e Cantares de Salomão juntos, eu amo demais. Cantares de Salomão é um poema enorme, gigante, que Salomão faz para sua amada, a Sulamita, né? Ai, gente, é tão lindo. Leiam depois lá Cantares de Salomão. Tá lá no Novo Testamento. Vocês vão amar. Vamos voltar lá. Para Provérbios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a mulher da sua mocidade. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios dela sempre o saciem e você sempre seja arrebatado pelo seu amor. Então, assim, esse versículo, ele está incentivando, né, os esposos a encontrar satisfação, o esposo, esposa a encontrar satisfação, prazer no cônjuge, claro, desencorajando aqui o adultério, porque o adultério, ele não, Deus não gosta, Deus não se agrada do adultério. Inclusive, Deus nunca gostou do adultério, né? Porque adultério significa o quê? Uma terceira pessoa na relação. Isso se a gente vê isso lá no início do testamento da Bíblia, quando Deus fala o tempo todo que o seu povo, né, o povo escolhido por Deus, deve adorar, exaltar somente ao Deus. E ele mesmo, o próprio Deus, fala lá quem eu sou, eu sou, eu sou. Então, e vocês podem observar que no Velho Testamento, o tempo todo, Deus está batendo no povo. Gente, não façam bezerros de ouro, não façam ídolos para vocês. Amem somente ao Senhor teu Deus. Ofereçam sacrifício somente a Deus. Então, isso também, esse negócio de adorar, de exaltar somente a Deus, também é uma parte da fidelidade. Então, assim, vocês veem, né, que a fidelidade de Deus, o princípio fidelidade de Deus para Deus
Está intrínseco desde lá no início da humanidade, quando Deus falou, olha, adore somente a mim e mais ninguém. Isso também é fidelidade. Por isso que ele não se agrada do politeísmo. Politeísmo, gente, são pessoas que acreditam em vários deuses. Deus da lua, Deus do sol, Deus disso, Deus daquilo, Deus da chuva. São esse tipo de pessoas. E Deus não se agrada disso. Tá ok? Tá certo? Vamos lá agora, o último versículo que vai falar sobre fidelidade. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Mas por causa da tentação, da imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então aqui, gente, nesse princípio, nesse capítulo, Deus ele reconhece que o homem ele tem pontos fracos, ele tem pecados, que vícios até, né? Que é muito difícil se livrar, que o homem tem tendências a cometer. E quais são essas tendências? O próprio versículo diz: tentação, imoralidade sexual. Então, por causa dessas tendências, por causa dessas inclinações que o homem tem, Deus deu como é que eu vou dizer? Deus deu como resolução, como resolução desse problema, o casamento. Ele diz: por causa da tentação, da imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então, aqui, o que a gente entende? Aqui é importante a fidelidade mútua. A fidelidade, ela protege contra a imoralidade. Por quê? Porque o casal, ele tem as seus próprios gostos, né, em comum. O casal, desde que seja só entre eles, eles podem fazer que é agradável aos olhos de Deus, desde que seja entre eles dois, né? Com características bem, bem pessoais do casal mesmo. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre a outra parte de amor e proteção, porque esse vídeo aqui ficou muito longo, já 12 minutos. Enfim, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Esqueci. Para quem não conhece, meu nome é Luma e eu tô fazendo esse canal aqui para melhorar minha comunicação, a minha oratória, a minha dicção. E nós vamos falar sobre Bíblia e espiritualidade. Nos próximos vídeos, em específico, nós estamos falando, desde os vídeos anteriores que eu gravei aqui, nós estamos falando sobre a importância da fidelidade num casamento, tanto da parte do homem como da parte da mulher. E como é que como é que os maridos, os noivos devem tratar sua noiva e sua futura esposa. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!